Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez com mais um vídeo da nossa série Aplicações Bíblicas para a Vida. E eu quero deixar claro para todos que o propósito de cada vídeo desse que nós publicamos é simplesmente para edificar a sua vida e alcançar aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Nós não temos nenhum tipo de intenção, senão essa, que é mostrar as verdades da Palavra de Deus àqueles que ainda não conhecem, aqueles que já conhecem, em algum momento ter a sua vida edificada. Então eu peço que, se você se sente tocado por ela, que você envie para alguém que ainda não conhece a Jesus, que você compartilhe com alguém que possa estar precisando, porque a Palavra de Deus, ela sempre vem para nutrir a necessidade da nossa alma e do nosso espírito. Hoje eu quero falar sobre dar prosseguimento a um último vídeo que nós falamos aqui, qual é o seu tipo de fé. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar ali na descrição do vídeo o link para você acessar. Nós temos alguns vídeos falando dessa série de aplicações bíblicas para a vida, e se você não assistiu esse falando sobre a fé, eu peço que você assista. Em Hebreus, capítulo de número 11, o versículo de número 1, ele diz o seguinte: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Se você ler todo o capítulo 11 da carta ou epístola aos Hebreus, você vai perceber que o escritor ele traça uma série de testemunhos acerca de homens que viveram no passado e que foram bem-sucedidos por crerem nas promessas de Deus e, futuramente, no próprio Cristo, que é Deus encarnado. E nós tiramos muitas lições acerca do que a Palavra de Deus nos apresenta acerca da fé. Então, a questão hoje, o que nós podemos falar e o que nós iremos falar nesse vídeo é quais os resultados da fé. A Bíblia apresenta diversas feitas de homens que não creram. Também apresenta diversas feitas de homens que creram. A carta aos Hebreus, no capítulo 11, ela fala do primeiro homem que creu, o pai da fé, chamado Abraão. Ele creu em ouvir a voz de Deus e sair da sua terra para uma terra que ele não conhecia, assim como ele creu nas promessas que Deus faria dele uma grande nação. Só que, além de tudo isso, ele creu em apresentar o seu próprio filho, sacrificando-o a Deus em holocausto. Ele creu que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dos mortos e tornar a trazer a ele aquele que era a promessa da sucessão e da multiplicação da sua linhagem. Dentre tantos e tantos outros, a gente tem profetas que creram: Elias, Eliseu, João Batista, que foi o último dos profetas do Antigo Testamento, e tantos outros homens, assim como é narrado na galeria dos heróis da fé, como assim nós conhecemos. Só que a fé, ela não é simplesmente um mecanismo de nós obtermos de Deus milagre. A fé nos leva a fazer coisas que muitas vezes e muitas pessoas até duvidam, como, por exemplo, a oração. A gente não tem como orar a Deus se nós não tivermos fé. Quando Jesus ele fala no capítulo 6 de Mateus, no versículo de número 6, que é necessário que nós entremos no nosso quarto, fechemos a nossa porta, falemos com o Pai em secreto, e o Pai que vê em secreto nos ouvirá e nos recompensará, é uma coisa que causa uma certa... é algo paradoxal. Porque como você vai falar com alguém que você não conhece, que não é representado por nenhuma imagem, que não tem nenhum tipo de objeto que você possa se dirigir como figura daquele que está sendo o alvo dessa direção? E isso que é a demonstração de fé. É você crer em algo, como nós lemos aqui agora, que é invisível, que ainda não existe. Eu gosto de uma definição do pastor Neil Barreto, que ele diz que a fé é você caminhar primeiro e depois Deus põe o chão. Então, eu quero citar dois exemplos do uso da fé no Antigo Testamento. Os dois estão no mesmo livro, as duas histórias estão narradas no mesmo livro, e que serve para nós
como exemplo de vida nos dias nos quais nós vivemos hoje. O primeiro grande exemplo de fé que eu quero citar está no capítulo de número 3 de Daniel. Quando se dá aquela história dos 3 jovens hebreus, Ananias, Misael e Azarias, conhecido também como Sadraque, Mesaque e Abdinego, que são nomes de exaltação aos deuses babilônicos. Esses 3 jovens foram tidos junto com Daniel como os jovens ou homens que tinham uma capacidade, uma inteligência, uma sabedoria muito elevada. E por conta disso eles foram colocados em posição de destaque. Só que a gente precisa perceber que não foram só Daniel, Ananias, Misael e Azarias que foram levados em cativeiro para a Babilônia. Muitos outros jovens também foram levados. Porém, no capítulo de número 3, quando o rei, ao construir aquela estátua, provavelmente em referência ao sonho que ele teve, que Daniel trouxe o sonho e a interpretação do sonho a Nabucodonosor, ele se exaltou no seu coração, provavelmente, e construiu aquela estátua de ouro com um tamanho fenomenal, bonita, linda e que exigia a idolatria. Eu gosto dessa história porque isso mostra para nós a quantidade de fé que nós precisamos ter independente das situações às quais nós somos colocados. Porque o rei disse que após toda a banda tocar, após todos os instrumentos tocarem, eles não precisavam ficar prostrados adorando, eles não precisariam adorar para o resto da sua vida. Era só um momento de adoração. Só que aqueles moços, eles não foram tidos como homens de sabedoria, homens de inteligência, porque eles simplesmente eram gabaritados para isso. Não. Deus estava com eles o tempo todo. E se Deus estava com eles, Deus só anda com aquele que tem guardado no seu coração a sua palavra. Em Êxodo capítulo de número 20 e em Deuteronômio capítulo de número 5, os primeiros mandamentos em que Deus narra ao povo de Israel é dizendo: não terás outros deuses adiante de mim, não te prostrarás diante dele, não farás imagem de escultura. Não podia ter outro Deus além do Deus de Israel. Então, ao que me vem à mente na vida desses moços em Daniel capítulo 3, é essa lembrança da palavra de Deus. E isso que nós precisamos perceber, que a nossa prática de leitura, de meditação diária na palavra de Deus, não é algo em vão. Nos momentos em que for necessário, essa palavra tornará a vir, como a própria palavra meditar faz alusão ao ruminar, aquele processo que o boi faz, que ele ingere, depois torna a trazer de novo o alimento, depois engole novamente. Esse processo que a palavra de Deus exige em nós não é simplesmente você pegar e ler como se fosse um livro poético. Não, a Bíblia não se trata de uma história da carochinha. Trata-se de um livro que narra a história da sua e da minha vida no que diz respeito à nossa salvação, à nossa queda, à nossa salvação e redenção em Cristo Jesus. Esses meninos tinham isso no seu coração. E naquele momento, imagino eu, que quando eles olharam para aquela estátua, eles lembraram: não, a gente não pode se prostrar. E o que é mais interessante é que ali haviam outros, muitos e muitos judeus que foram levados com eles. Só que a Bíblia só narra que 3 ficaram de pé. E aqueles que se dobraram, não se dobraram por inteiro com uma hipocrisia. E ainda viram que eles 3 estavam de pé. E como narra o versículo 34 da Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, que alguns, pela fé, apagaram a força do fogo, porque o rei disse que seriam lançados na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais, se não se prostrassem e adorassem. Só que o rei teve uma surpresa, que quando eles foram lançados dentro daquela fornalha ardente de fogo, a única coisa que o fogo queimou foram as cordas as quais os prendiam, e para surpresa dele, havia um 4º homem que, como ele mesmo narra, era a semelhança do Filho dos deuses passeando dentro do fogo. Quando Isaías, no capítulo 43, versículo de número 2, ele diz: quando passares pelo fogo, pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando pelo fogo, não te queimarás, e nem chama arderá em ti. Irmãos, você que está ouvindo o que eu estou dizendo agora, você precisa entender que a fé não é simplesmente uma ferramenta para nós obtermos de Deus favores, milagres. Não, a fé é um mecanismo para demonstrar a grandeza de Deus em nossa vida.
Perdão, porque após esse acontecido, o próprio rei diz que não haveria outro Deus a ser adorado, senão o Deus desses três. Esse é o primeiro episódio. A manifestação da fé pura e clara. O segundo episódio ainda nesse livro está narrado no capítulo 6 de Daniel, que é a história do próprio Daniel. Quando ele soube do edito do rei, por inveja dos seus opositores que viram Daniel se destacando no reino, que não podia fazer nenhum tipo de petição a ninguém, nem a um outro homem, nem a um Deus, senão ao rei. Quando ele soube disso, o texto diz, no capítulo de número 6, eu vou ler para você, de Daniel, capítulo de número 6, no versículo de número 10. Quando, pois, Daniel soube do edito que estava assinado, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também costumava a fazer. Na verdade, quando o império se reuniu, quando o rei se reuniu com seus príncipes e deu esse edito, dizendo que não poderia haver nenhum tipo de petição, nenhum tipo de solicitação, de pedido de milagre ou qualquer outra coisa a homem ou a Deus, ele estava sendo guiado por uma influência daqueles que se opunham a Daniel. O rei Dario, quando faz isso, ele não tinha esse desejo em si no seu coração, mas ele foi influenciado. E Daniel, que era um homem fiel e temente a Deus, ele continuou com a sua prática. Ele continuou buscando a Deus em fé. E como todo costume do bom judeu, como o próprio Salomão ora, que no capítulo 6 do segundo livro das Crônicas, dizendo: ó Deus, quando o teu povo for disperso pela terra, dando eles de onde eles estiverem, com as suas mãos em direção a este lugar, ouve tu desde os céus, do lugar da tua habitação, e responde à oração do teu povo. O que nós precisamos entender é que a fé, ela movimenta a mão de Deus, independente de onde nós estivermos. Quando Daniel soube desse edito e ele foi ao seu quarto orar, não é que ele confrontava o rei, não é por conta disso. Na verdade, ele foi ser fiel ao rei dos reis e senhor dos senhores, como diz Apocalipse 19:16. Quando souberam disso, o próprio rei Dario, com tristeza, lançou Daniel dentro da cova. O texto diz que ele passou a noite angustiado. E quando ele foi pela manhã lá saber se Daniel ainda estava vivo, ele diz: poderia o teu Deus ter te livrado? E Daniel grita lá de dentro: o meu Deus enviou o seu anjo e me livrou. No momento do fogo e no momento da cova, Deus estava com eles por conta da fé que eles tinham em Deus. O que eu quero que você perceba é que a fé não vai te tirar de momentos difíceis. Muito pelo contrário, por causa da fé, esses homens passaram o que passaram. Porque se Ananias, Misael e Azarias tivessem se prostrado, negando a fé, eles não seriam lançados na fornalha de fogo ardente. Se Daniel tivesse negado a fé e não tivesse ido orar, ele não teria sido lançado na cova dos leões. Só que em ambas as situações, eles prosseguiram fiéis na fé, chegaram ao resultado de não negarem a fé, mas ao mesmo tempo o próprio Deus, que viu a perseverança deles, não permitiu que aquilo que a sua fé gerou como resultado negativo viesse a trazer algum tipo de dano, e muito pelo contrário, o nome de Deus foi glorificado naquela terra. O que eu quero dizer com isso? É que exemplos de fé nós temos diversos na palavra de Deus. Homens, mulheres que com fidelidade creram no Senhor e prosseguiram até o final da sua jornada. Como o próprio apóstolo Paulo diz no capítulo 4 da segunda epístola a Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé.
tudo que ele tinha para fazer, combater, guerrear, pregar a palavra, ensinar, ele fez, e guardando a fé no seu coração. Quais são os resultados da fé? Quais são os resultados dessa fé que você nutre no coração? É você enfrentar lutas, enfrentar provas, mas saber que o Senhor te livra, mas saber que o Senhor está contigo e que o nome dele sempre será glorificado. Que você possa crer nessa palavra. E que se essa palavra tocou o seu coração, compartilhe-a com alguém que está precisando. Porque a palavra de Deus, ela é reta, como diz o Salmo 33, verso 4. E como diz o profeta Isaías, ela nunca volta vazia. Ela sempre vai cumprir o propósito para o qual ela foi lançada. Então, deixa Deus falar com você e permita que Ele fale a outras pessoas que estão precisando nesse momento. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.